Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet, aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer aí palpites e análise do dia 13 de julho, quinta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Quinto amanhã, Copa Sul-Americana, Playoff, 16 avos de finais. O jogo do Nublense versus Audax Italiano, início às 19 horas. A odd de momento paga 2,20 na vitória da Nublense, 3,30 Audax e 3,40 empate às casas de aposta. Bom, e nos últimos 5 jogos do Nublense, ele vem de 3 empates e 2 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer, em 4 de 5 bateu menos de 2,5 gols, e o Audax Italiano vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, em 5 de 5 bateu mais de 1,5, nos últimos 2 confrontos deu Audax Italiano, atuando em casa, Nublense vem a 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer, e a equipe do Audax fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em todos bateu ambos marcas mais de 1,5. Ou seja, vejo o Audax um pouco mais preparado para essa partida. O Nublense não vem bem. Apesar desses maus momentos do Audax, ele ainda está em um momento melhor. Então, para essa partida, não vou acreditar no mercado de Meteod. Vou ficar no mercado para gols nessa partida. Um jogo para mais de 1,5 gols. Sendo bem usado, ambas as equipes marcam gols. Rapaziada, não esquece, gravei o vídeo de como apostar na Bet365 e também sobre handicap asiático. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo e também, assim que possível, nos comentários para que vocês possam ser lucrativos. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo. Vai passar aqui também no card a qualquer momento do vídeo. Então é isso, vamos continuar. Vamos agora para o Egito Premier League, o jogo do Al Ahly versus Zamalek, início às 14h30. A equipe do Al Ahly vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5 gols. E a equipe do Zamalek é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas. Em todas bateu mais de 1,5 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Al Ahly, atuando fora de casa. O Al Ahly em casa vem a 5 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5 gols. A invencibilidade é ainda maior. Vem a mais de 10 jogos de invencibilidade. E a equipe do Zamalek fora de casa vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto, o Zamalek conseguiu surpreender e venceu fora de casa por um placar de 2-1. Para essa partida, ficarei no mercado para gols. São uma equipe que vem jogando muito. Então, ficarei no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E só que tem um detalhe. Na classificação, a equipe do Al Ahly é o primeiro colocado com 75 pontos. Ou seja, o Zamalek não chega mais na equipe do Al Ahly. O mínimo que pode acontecer aí é chegar na segunda colocação. Então, para essa partida, mais de 1,5. E como opção desconfiada de mini ou possível zebra, podemos pegar aí esse fora com empate. Você que curte o mercado da zebra. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Guarani versus Criciúma. Criciúma versus Guarani. Início às 20 horas. A equipe do Criciúma, o Tigre, vem a 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, nos últimos 3 jogos aí, em 2 deles bateu mais de 1,5. E o Guarani, o Bugre, vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 4 confrontos bateu menos de 1,5 gol. Nos últimos 7 confrontos aí bateu menos de 1,5 gol. Ou seja, é jogo para poucos gols novamente. Costuma ser jogo pegado de bastante marcação. Só que a equipe do Guarani, atuando fora de casa, vem a 3 empates e 2 derrotas. 5 jogos sem vencer. Saiu menos de 2,5 nestes 5 jogos. E a equipe do Criciúma em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Essa contra o Juventude foi cravada aqui no canal, não tenho dúvida disso. Bom, na classificação,
a equipe do Criciúma é o vice-líder, ou seja, duas equipes aí vêm brigando muito por essa liderança, o Vila Nova e o Criciúma que se recuperou daquela má fase. Ou seja, o Criciúma tem 33 pontos na segunda colocação, tem 20 gols marcados, 9 gols sofridos, e a equipe do Guarani é o oitavo colocado com 25 pontos. O Criciúma em casa vem fazendo a quarta melhor campanha, e a equipe do Guarani fora vem fazendo uma das piores campanhas da competição, 15º colocado para essa partida. Vou optar no mercado de chance dupla. Casa com empate é uma boa cartada, tá pagando muito pouco, então pegamos um casa com empate anula. Em relação a gols, podemos pegar o mercado para poucos gols, como é tendência aí no jogo dessas equipes. Então pegamos um menos de 2,5 gols nessa partida. Vamos agora para a Copa do Brasil, quartas de finais, um clássico paulista entre Palmeiras versus São Paulo, início às 20 horas. O Palmeiras vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que em 3 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5 gols. E o São Paulo vem a 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de invencibilidade. Em 5 jogos bateu menos de 2,5. Em 4 bateu menos de 1,5 gols nos jogos do São Paulo. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Ambos os jogos foram no estádio do São Paulo. Um pelo Brasileiro, o Palmeiras venceu 2-0. E outro pela Copa do Brasil, na rodada anterior. São Paulo amassou o Palmeiras e conseguiu vencer. O Palmeiras teve um gol anulado por impedimento e o São Paulo conseguiu vencer por um placar de 1-0. Lembrando que o Palmeiras, em questão do Brasileirão Série A, vem a 4 jogos sem vencer. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Bahia, vem de empate diante de Paranaense e diante do Flamengo recentemente. Em casa, o Palmeiras vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o líder, Botafogo. E a equipe do São Paulo fora não é uma equipe tão forte assim. Vem a 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. 3 jogos sem vencer fora. Perdeu para Grêmio, Cruzeiro e empatou com o poderoso a Força Bruta, que é o Bragantino, a Massa Bruta. Conseguiu superar essa Massa Bruta e ficar no empate, apesar do Bragantino ter sido melhor. O São Paulo conseguiu segurar o ímpeto. Para essa partida, é um jogo muito equilibrado. Devemos relembrar na última edição de 2022 que o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras, pode repetir esse feito, então será um jogo muito equilibrado. Não vejo um jogo para muitos gols. Se o Palmeiras conseguir vencer por 1 gol de diferença já é muito para levar para os pênaltis, porque é clássico, Dorival Júnior contra Abel Ferreira. Então ambos já se conhecem, vão se estudarem, então vejo um jogo para poucos gols. Nessa partida, é um jogo de decisão, não vejo que essas equipes vão para cima, a não ser que o Palmeiras achar um gol nos primeiros 5 minutos, aí não tem jeito. Então, caso isso não aconteça, então pegamos aqui um menos de 3 gols e meio nessa partida. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Libertad do Paraguai versus Tigre da Argentina, início às 21 horas. O Libertad vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Tigre vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 3 dos últimos 5 jogos do Tigre bateu mais de 1,5 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos do Libertad bateu mais de 1,5 gols. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, ambas fora de casa. Libertad em casa vem a 2 empates e 3 vitórias. Tigre fora, 4 derrotas e 1 vitória. Para essa partida, Libertad favorito em minha visão. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols ou casa com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta de Copa do Brasil, quinta de Sul-Americana, quinta de trade, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos, irei deixar aquele planejamento de bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Só que antes, quer ainda ficar por dentro das nossas dicas extra, como nossos conteúdos exclusivos, nos segue no nosso Insta NerdBet, estarei deixando o link na descrição. E também entra aqui abaixo no nosso canal, nosso grupo do Telegram focado em aposta esportiva totalmente grátis. Então, em questão de dupla ou tripla, podemos estar deixando para vocês aqui um duelo para poucos gols, menos de 2,5 Criciúma vs Guarani, menos de 3,5 Palmeiras vs São Paulo. E podemos pegar aqui também este jogo para libertar mais de 1,5 gols. E outra boa cartada seria um jogo para mais de 1,5 Nublense vs Audax,
podemos pegar mais de 1.5 Al Ahly versus Zamalek e podemos estar pegando aqui este jogo do Libertad e Tigre, um jogo para casa com empate anula. Então é isso, mundo sua dupla, mundo sua tripla, da forma que achar melhor. Em questão de mini ou possível zebra, esse jogo do Zamalek pode acontecer aí, o Zamalek pode surpreender. Então é isso, mais uma vez, se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe nossos vídeos para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Então é isso, fui!